Olá pessoal, meu nome é Crisley, vou aqui estar ministrando para vocês um curso sobre a NR9, que fala basicamente sobre o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. A gente vai tentar passar através desse curso uma informação mais básica e mais clara sobre o que é esse programa, a importância dele na sua empresa, a importância dele também para o dia a dia do trabalhador, o quanto de ganho essa empresa e o trabalhador tem referente à implantação desse programa. Basicamente, o PPRA ele está regido pela CLT, se eu não me engano, o artigo 200, inciso 6, que determina, que obriga que toda empresa que tem um empregador seletista, ele implante, ele elabore e implante esse programa dentro de sua empresa. Basicamente, trazendo um pouquinho para a prática, essa implantação e quando eu devo implantar e qual o objetivo e qual a importância dele. Claro que a gente vai ter etapas de elaboração, o foco do curso é justamente esse, trazer para vocês essas etapas de elaboração, para que quando você pegue um programa, que é o PPRA, implantado na sua empresa, implantado na empresa de um parceiro ou como consultoria, vocês possam determinar ou possam avaliar e até validar essas informações que estão constando lá nesse documento. Basicamente, trazendo um pouquinho da prática, da nossa realidade, falando um pouquinho também da obrigatoriedade através dessa lei, dessa CLT que rege, que obriga na implantação do programa, a gente pode dizer que toda empresa que tem um trabalhador seletista, ela tem que implantar esse programa dentro da sua empresa. Exemplificando, eu posso trazer aí um exemplo de uma indústria, posso trazer um exemplo de um mercado, eu posso trazer um exemplo de um hospital, eu posso trazer um exemplo de uma loja de shopping. Enfim, quando ele determina lá na NR9, no item 9.1, que está determinada a obrigatoriedade para todas as empresas, a gente não traz nenhuma abertura. Claro que a gente traz alguns itens, vamos dizer assim, algumas exceções, se assim pode ser chamado, que são para as pessoas e para empresas que trabalham com construção civil, que a gente puxa aí o PCMAT, que é a NR18, que a gente vai falar possivelmente em um outro curso, ministrar em um outro curso, ou falar também do pessoal que trabalha diretamente com agricultura. Esse pessoal, ele não está regido pela CLT. Existe uma outra legislação para cobrir, cobrir essa exposição desse trabalhador que está associado à agricultura. Então, falando mais um pouco sobre a indústria, exemplificando mais um pouco sobre essa implantação, toda vez que eu vou trabalhar em uma empresa, basicamente essa empresa já tem uma empresa mais simples, uma oficina mecânica, ou como eu falei, uma indústria que a gente traz uma exposição mais crítica de risco. A gente poderia dizer que a gente tem, para esse trabalhador, a gente expõe de alguma forma, com potencial elevado, médio ou baixo, esse trabalhador a esses riscos existentes. Quais seriam esses riscos? A gente tem aí o risco químico, físico, biológico, basicamente o que a gente vai tratar nesse programa, aí mais na frente a gente vai falar também sobre a obrigatoriedade de tratar esses riscos, mas que também existe uma abertura para que nesse mesmo programa a gente trate outros riscos existentes, seja mecânico ou ergonômico, porque a própria NR9 ela dá essa abertura, ela não determina que somente deve ser, vamos dizer assim, tratado só esses três riscos, e sim outros riscos que possam existir, que possam ser incluídos nesse programa. Então, falando mais um pouquinho sobre essa implantação, eu tenho uma empresa que tem um risco, que tem basicamente várias funções, que tem basicamente vários setores, vários agentes de riscos, eu preciso tratar, eu preciso controlar, porque não é simplesmente contratar o trabalhador e colocar ele naquela empresa, achar que simplesmente por ele receber um salário ou receber qualquer outro benefício, eu estou encobrindo ele de qualquer risco existente nessa empresa. A gente está falando de saúde, a gente está falando de saúde do trabalhador. E isso sim é um item importante. Bom, basicamente eu já falei qual é a importância desse programa, o porquê que a gente tem que implantar ele, quais são realmente as empresas que devem
manter, por obrigação de lei, manter, né, implantar esse programa na empresa. Agora vamos começar a falar sobre as etapas. Eu vou antecipar um pouquinho de forma resumida, né, que o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais nada mais é do que um PDCA, né? Vamos dizer assim, dando um exemplo, eu preciso antecipar o risco, eu preciso validar, reconhecer esse risco, eu preciso controlar esse risco, monitorar, perdão, eu preciso controlar esse risco. Então, só para a gente frisar aqui, fixar essa informação, eu preciso antecipar, no momento que eu estou elaborando, reconhecer esses riscos, eu preciso monitorar esses riscos, eu preciso controlar esses riscos. Então, nessas etapas mais à frente que a gente vai falar para a elaboração, né, com certeza, em outros cursos a gente pode abrir, né, de forma, vamos dizer assim, mais detalhada essa elaboração. Aqui, basicamente, nesse curso, a gente vai tratar desse assunto para que vocês entendam qual é a importância de que forma você pode estar implantando, obrigando, né, esse trabalhador ou esse empregador, né, a fazer parte desse programa que é tão importante para controlar qualquer tipo de exposição do trabalhador na empresa. Então, falando aí da primeira etapa, né, a gente vai realmente como se fosse montando um PPRA. Então, nessa primeira etapa, a gente vai falar sobre a capa. É importante, é um documento que eu preciso colocar uma capa, preciso dizer lá nessa capa ao que se refere, que no caso é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA. A gente pode até citar lá na capa, né, que ele está regido pela NR9. Nessa capa também a gente citar a data de elaboração e quem elaborou esse documento. Depois a gente traz uma informação que é o inventário, né? É como se estivesse montando realmente o documento, a gente traz um inventário, e nesse inventário a gente vai trazer todos os tópicos importantes para que a gente possa incluir nesse documento. Nesses tópicos você vai citar lá a etapa de elaboração, de antecipação, as caracterizações de ambiente, a caracterização da empresa, a caracterização das funções existentes, dados da empresa, né, os monitoramentos que devem ser feitos, né, a questão dos responsáveis pela elaboração, para fazer com que esse documento realmente possa ser implantado, possa realmente acontecer da empresa, o plano de ação e a conclusão. Tá? Então, nessa etapa aí, você vai trazer, né, de forma bem clara quais são os tópicos que você vai citar dentro desse documento. Dando continuidade a essa etapa, a gente falou da capa, a gente falou da definição e agora a gente vai começar a falar aí, né, a gente falou da capa, do índice e agora da introdução. Como qualquer outro programa, a gente precisa colocar uma introdução, o porquê, né, por que eu estou implantando. Nesse momento aí, eu posso colocar nessa introdução, puxar um pouquinho sobre a história da lei, né, e trazer para esse documento, de forma resumida, qual a importância, né, no momento que eu estou implantando, que eu estou trazendo a implantação desse documento, né, para dentro da minha empresa. Então, já fez a capa, já fizemos a introdução, já fizemos o inventário, a introdução, e aí a gente vai para o objetivo. Eu preciso dizer, né, para os empregadores, para o empregado, para todos que estão envolvidos na elaboração desse programa, o porquê que eu tenho que implantar esse programa, qual o ganho que eu vou ter com a implantação desse programa. Então, nesse objetivo, nesse tópico de objetivo, eu vou descrever lá, né, qual é o objetivo da empresa no sentido de ganho, ou seja, toda vez que eu estou implantando um programa como esse, eu vou estar mostrando para aquele empregador, vou estar mostrando, né, para os envolvidos nessa empresa, que os riscos aqui, potencialmente, eles estão expostos, estão sendo controlados, que existe um programa que está controlando, porque nesse programa eu vou citar cargos, setores, né, e riscos, que isso vai formar um grupo esses que eu vou estar controlando, tentando monitorar, controlar, minimizar ou até eliminar o potencial de riscos existentes. Então, eu trouxe a capa, o índice, o objetivo. Agora eu vou para a apresentação da empresa. Né? Eu preciso trazer as informações, né, da minha empresa. É basicamente razão social, CNPJ, o KNAI da empresa, muito importante a gente colocar a classificação nacional da atividade econômica da empresa, a atividade principal dessa empresa, né, o endereço onde está localizado. Por que isso é importante? É até bom a gente falar sobre isso. Crisley, você fala que toda empresa que tem lá um trabalhador regido pela CLT deve ser implantado, é obrigatório, na verdade, a implantação do programa. Mas se eu tenho uma empresa, né, que está
foi instalada no local A e a uma distância mais ou menos de 10, 20 metros, eu instalei a minha filial B. Eu vou ter que implantar outro programa, eu vou ter que colocar outro PPRA? Sim. Basicamente, eu posso ter até os mesmos riscos, similaridade de riscos, mas, porém, eu posso trazer atmosferas, ou até questões climáticas diferentes da empresa X instalada no núcleo A, certo? Trazendo outro exemplo também, a gente tem a parte de construção civil. Eu falei mais atrás que a construção civil, ela não precisa, a lei não obriga que ela implante o PPRA a partir de 20 funcionários. Daí em diante a gente implanta o PCMAT. Claro que o PCMAT ele vai trazer elaboração, ele vai trazer uma cara de elaboração similar ao que é o PPRA. Ele vai controlar o risco conforme o PPRA. Só que basicamente ele controla um risco mais característico daquela atividade, que é o risco mecânico. Tá? Então, se eu estou trazendo o PCMAT, para a construção civil e o PPRA, para a minha obra, já que o PPRA já que ele não é, na verdade, obrigatório para a construção civil acima de 20 funcionários, eu posso dizer que esse PCMAT, ele também tem que ser elaborado caso eu tenha uma equipe a mais de 20 pessoas em uma outra obra. Bom, então eu estou dizendo que se eu tiver uma obra, também instalada num local como no ambiente A, e de repente eu tenho uma outra obra no ambiente B, eu também preciso implantar um PCMAT referente a cada instalação, a cada local? Sim. Como eu falei mais atrás, existem riscos, que podem ser similares, mas existem algumas outras situações climáticas, que podem estar agravando ou fazendo com que essa exposição se torne um pouco diferente do que a exposição na empresa A. Bom, eu falei sobre a capa, eu falei sobre o inventário, a gente falou sobre a introdução, o objetivo, a gente apresentou a empresa. Vamos passar agora para a caracterização do ambiente de trabalho.